Sejam bem-vindos ao IBT Nutri, o Instituto Brasileiro do Técnico em Nutrição. Nós estamos aqui hoje inaugurando esse grande sonho, essa empresa que foi voltada, foi pensada no técnico em nutrição. Você que sempre pensou em ter um espaço que pudesse ser seu, né? Um espaço que pudesse realizar trocas profissionais, experiências, se atualizar, enfim, chegou o momento. Então, esse é um espaço que foi feito para você, técnico em nutrição. E antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Camila Córdova. Estou aqui hoje com a Aline e com a Karina. Karina? A gente está um pouco nervosa porque é o primeiro vídeo, né? Mas enfim. Mas nós estamos muito felizes, né, de poder estar participando, né, desse grande projeto. Nós que trabalhamos muitos anos como técnico em nutrição e meio que esse profissional corre também nas nossas veias, né? Então, assim, o IBT Nutri foi uma empresa que foi pensada para desenvolver profissionalmente o técnico em nutrição, né? Esse desenvolvimento profissional, ele vai para além de um conteúdo, ele vai trabalhar as suas necessidades, né? Então, esse é um espaço colaborativo, onde você também deve se sentir parte, né, dessa empresa, deve se sentir parte dessa organização, porque essa organização tem propósitos muito definidos, né? Então, assim, a gente conversava, eu, Karina, Aline, a gente já tem feito várias reuniões até a gente chegar hoje aqui nesse momento, e a gente conversava em justamente ter um propósito, né? Poder ajudar as pessoas. E assim, como ajudar as pessoas, né? Ajudar quem? Ajudar a quem a gente já pode trabalhar há muito tempo, com formação, né, Karina, né, Aline? Então, assim, e isso é muito legal, né? A gente sabe fazer isso, a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. E por isso nós estamos aqui hoje. Então, para que a gente não fique aí no anonimato, né? Para que vocês também possam conhecer quem está atualmente por trás do IBT Nutri, a gente vai falar um pouco das nossas histórias, né? Porque as nossas histórias também tendem a se identificar com vocês, né? Cada um de nós tem uma história específica, tem uma carreira que nasceu de algo, né? E pra gente também não é diferente. Então, nesse momento eu vou passar a palavra para a Aline, né, Aline? E a Aline vai contar um pouco essa história, né, a história dela para vocês. Olá, pessoal, eu sou a Aline, sou nutricionista, sou gastrônoma, sou técnica em nutrição também. Vou contar um pouquinho sobre a minha história. Como vocês podem perceber, eu tenho um pouquinho de sotaque, eu vim do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, de 40 mil habitantes. Lá a gente não tinha curso superior e nem curso técnico na época, até hoje continua não tendo no local, o preço não evoluiu. Por conta disso eu tive que ir para uma outra cidade vizinha que tivesse estudos. Aí eu me mudei para uma outra cidade para tentar cursar a minha faculdade. Nessa outra cidade eu tive que morar próximo à faculdade. Na época eu não tinha carro, eu morava próximo à faculdade justamente por esse motivo, para mim ir e voltar a pé. Eu conseguia algumas vezes voltar para minha cidade durante esse meu período de estudo, porque a prefeitura disponibilizava ônibus. Então eu ia e voltava para minha cidade para poder visitar os meus familiares. E quando eu decidi fazer nutrição, eu decidi por isso que eu sempre gostei muito de tudo que envolve o alimento em si. Tanto a produção de alimento, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por UAN. E um dos meus objetivos de vida é que todos sejam apaixonados, porque é uma parte da nutrição que eu acho linda e que nem todo mundo consegue ter a mesma visão. Então um dos meus propósitos de vida é esse, provar para todo mundo o tanto que o UAN é bonito, o tanto que pode ser uma experiência muito legal.
Então, com esse propósito que eu tive desde o início, lá quando eu tinha 17 anos, que eu fui escolher uma profissão, eu queria que tivesse envolvimento tanto com alimento e também com o desenvolvimento de pessoas. Eu queria ajudar as pessoas. Aí eu fiz a minha faculdade, finalizei o meu curso. Logo que eu finalizei o meu curso, eu fui trabalhar no local onde eu estagiei. Não foi fácil, porque a gente tem que se dedicar muito no estágio para você conseguir um emprego naquele mesmo local. E mesmo depois de formada, de ter tido muito embasamento, de ter tido muito acesso a material, a legislações, a bibliotecas e a tudo isso, eu via todo aquele material e eu achava muito confuso. Achava confuso você colocar na prática tanto material e não tinha uma metodologia correta para aquilo. Com o tempo eu fui desenvolvendo, eu fui arrumando aquele material, organizando as minhas planilhas, os meus manuais, e eu vi que isso foi facilitando o meu desenvolvimento. Aí eu tive que estudar muito aquele material, criar a minha própria metodologia. Logo após, quando eu me mudei para Brasília, depois de um certo tempo eu comecei a dar aula, e eu vi que muitas pessoas começavam a me procurar para tirar dúvida. Eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida daquilo. E eu pensei, por que não ajudar? Porque era um dos meus propósitos, além do curso de nutrição, de trabalhar com alimentos, também eu tinha esse propósito de estar desenvolvendo pessoas e fazer com que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. E vendo todo esse material que eu construí, eu consigo perceber com essa nova metodologia que eu consigo ajudar outras pessoas, pessoas como vocês, que teve essa formação como técnico em nutrição e não conseguem colocar em prática todo aquele conhecimento que tiveram mesmo após o curso. E eu faço uma proposta para vocês. Se vocês tiverem essa dificuldade, eu chamo vocês para vir com a gente e tentar entender melhor como que funciona esse nosso meio e tentar aprender conosco. É isso, gente. Agora a gente vai escutar a Karina, né, falar um pouco da história dela. Vai lá, Karina. Bom, assim como a Aline, eu também sou técnica em nutrição, sou nutricionista, especialista em personal diet, gestão de pessoas e vigilância sanitária. Mas como toda longa caminhada, ela tem um primeiro passo. A minha, eu venho de uma família totalmente tradicional, onde meus pais, irmãos, tios, primos, todos são voltados para a área da saúde ou segurança. E isso acabou sendo uma tradição dentro da nossa família. Mas eu sempre fui apaixonada pela matemática, me apaixonava, me encantava pela postura dos meus professores, a conduta como eles tinham em conduzir as aulas, o conhecimento, a segurança que aquilo passava. E todas as vezes quando eu chegava em casa, após as aulas, eu os imitava através dos meus brinquedos, através de ensinar meu irmão mais novo, e consequentemente eu era reprovada por essa atitude, porque não era uma profissão dos meus pais, era e sempre foi uma profissão muito desvalorizada, e naquela época a gente tinha greves muito frequentes e cada greve durava em torno de 3, 4 meses, né? Então meus pais não apoiavam e principalmente eu não tinha permissão para poder executar, né, exercer a matemática, que era o meu sonho. Na época do pré-vestibular, eu estava muito na dúvida se eu seguia o meu sonho, a matemática que ia me fazer feliz, ou se eu seguia a vontade dos meus pais. Infelizmente, a decisão ela veio de uma forma muito bruta, muito severa. Minha avó ela foi diagnosticada com câncer de fígado, que de uma forma muito rápida, em 3 meses, ela se alastrou de uma forma avastada, né, uma forma bem agressiva pelo corpo como um todo, não dando pra gente uma oportunidade de uma cirurgia, uma quimioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento que pudesse ou curar ou prolongar mais a vida dela. Minha avó ela era obesa e em 3 meses ela passou por um estado de desnutrição severa, morrendo na pele e osso, o que a gente chama hoje de caquexia do câncer. A gente tinha todos os alimentos, dos melhores e em grande quantidade, que ela pudesse comer, mas infelizmente a doença ela não proporciona isso. E minha avó morreu praticamente de câncer. E a partir daí, eu decidi fazer a nutrição, não para seguir a vontade dos meus pais por ser na área da saúde, mas para poder minimizar esse impacto que a doença causa tanto no paciente quanto nos familiares também, porque nós, como parentes, fizemos de tudo para minha avó e não foi possível. E na época, quando eu cursei a faculdade, há 20 anos, a gente não tinha esses recursos tecnológicos que hoje a gente tem.
eu não tinha nem celular. Primeiro que era muito caro. Segundo que eu me virava também com os livros, xerox, apostila, dava o meu jeito. Mas a maior dificuldade era o transporte. No percurso da minha casa para a faculdade passava apenas uma linha de ônibus. Ela passava a cada 2 horas. E se eu não tinha vans, né, outros veículos piratas, para que eu pudesse me deslocar mais fácil e mais rápido. E na época eu ainda operei do joelho, então eu andava de muletas. Eu tinha que literalmente correr para não perder esse ônibus, porque se eu perdesse, nem precisava ir para a faculdade. E aí isso ia comprometer o meu conhecimento, o cronograma das aulas e, consequentemente, todo o desenvolvimento, né? Então eu nunca perdi um dia de aula. Eu conheci algumas pessoas que sempre soube dessa minha paixão pela nutrição, pela educação, né? E por mais que eu tenha aprendido a amar a nutrição, o meu maior amor mesmo continuava sendo pela educação. E foram justamente essas pessoas que me convidaram a ministrar um curso na Escola Técnica Senac, aonde eu estou até hoje. E eu sempre tive a plena convicção de que para eu poder salvar vidas, eu deveria ser exclusivamente da saúde e trabalhar no hospital. Só que a sala de aula ela me surpreendeu. Quantos alunos eu ouvi falar de violência doméstica, de outros tipos de abuso, violência, desemprego, fome, e também ouvi muitas histórias de superação. Só que eu precisei me reinventar, ter empatia, compaixão, segurar na mão do aluno e não deixar ele desistir, não tirar ele do caminho. Em diversas formas, com diversos cursos, né, pré-preparatório para concurso, vários desses meus alunos hoje são meus colegas de trabalho, trabalham comigo na Secretaria de Saúde, trabalham em empresas aí de grandes nomes e estão empregados. Outros, inclusive, fizeram a graduação como nutrição. E a minha maior recompensa hoje é eu poder ouvir do aluno que o sucesso dele foi através do meu incentivo do primeiro passo. E baseado nisso, em toda essa cumplicidade, vários alunos sempre me procuraram para eu poder estar ministrando cursos, atualizações, voltar novamente para a área de cursinho. Só que a gente sabe que na correria do dia a dia a gente acaba botando o nosso sonho no bolso e seguindo. E nesse momento que eu encontrei com as duas, eu segui os conselhos de Fernando Pessoa, peguei todas essas minhas pedras e hoje eu estou realizando o meu sonho, construindo de fato o meu castelo. E o que eu tenho hoje para dizer para vocês é isso. Tá na hora da gente construir o castelo de vocês. Mas se vocês acham que esse não é o momento, não tem problema. O fator principal é de que não se esqueça de guardar a pedra de vocês. Vai ser decepções, frustrações, também vai ter histórias, pedras aí de sucesso, mas vão ser elas que vão se juntar todas juntas, construir o seu castelo para que você seja realmente um profissional humanizado, atualizado e o que a gente precisa hoje na área da saúde. Bem, gente, então, não muito diferente das meninas, agora eu vou falar um pouco da minha história, né? Eu comecei brincando de casinha, né? Na verdade, brincando de escolinha. Então, como criança, eu adorava brincar de escolinha, né? Assim, e pra mim, dar aula era uma coisa que me enchia os olhos. Eram 2 brincadeiras que eu fazia, sempre eu brincava de médico ou brincava de escolinha, né? Enfim, mas me chamava muita atenção essas 2 brincadeiras, né? Me chamava mesmo muita atenção. E eu fui crescendo, enfim, entrei no ensino médio, fiz vários testes e uma inclinação para a saúde e tal. Até que um dia, antes de terminar o ensino médio, eu recebi uma proposta para ir dar aula numa cidade do interior aqui do Goiás, Santo Antônio do Descoberto. E era assim, eles estavam incentivando alunos do 2º grau para poder dar aula lá, porque não tinha professor para esses meninos no ensino médio. Eram várias pessoas que estavam estudando para o vestibular, terminando o 3º ano, enfim, e nós fomos. Era mais ou menos assim, 1h30, 2 horas para chegar lá, né? Eu acordava 5 horas da manhã, pegava um ônibus, ainda chegava lá e andava quase 2 quilômetros numa estrada de chão para poder chegar até o CAIC, que a gente dava aula no CAIC.
Mas era impressionante, assim, a sede que aqueles meninos tinham de aprender, né? Então, assim, eles se alegravam quando tinha um professor para dar aula, seja ele jovem ou não. Eu só tinha 17 anos. Eu me lembro que o meu primeiro salário eu nem podia receber, porque como eu tinha 17 anos, não dava para eu receber. Então, eu tive que fazer aniversário para poder receber o primeiro salário. Mas, assim, me chamou muita atenção aquilo, porque foi a minha primeira experiência em sala de aula. Né? E eu pensava assim, poxa, eu realmente gosto de fazer isso. Bem, um pouco antes disso, eu vou contar um pouco a minha trajetória dentro da nutrição. Eu tenho uma prima que, mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, ela nasceu. E essa menina, que chama Priscila, ela nasceu com uma doença muito rara, um erro inato no metabolismo. Enfim, foram 2 anos para descobrir que ela tinha doença, e acaba que hoje ela tem várias sequelas em função disso, porque ela tinha inúmeras convulsões e tudo mais. Na época, minha tia estava separada do marido, precisava de uma pessoa para ir com ela para São Paulo, porque foi lá que eles descobriram a doença da Priscila. E eu tive a oportunidade de conhecer a Escola Paulista de Medicina e a equipe de nutrição que trabalhava com aqueles médicos. E assim, depois que ela foi diagnosticada, do diagnóstico até o tratamento, a gente teve um contato muito especial com a nutrição, porque é a nutrição que hoje salvou a vida dela, né? Praticamente salvou a vida dela. Por quê? Porque o erro inato do metabolismo dela é com um aminoácido chamado valina, e ela não conseguia metabolizar. Então eu vi e falei assim, caramba, olha só, e era tão minucioso, porque a nutricionista, ela ensinava detalhadamente. Ela precisava de uma balança de precisão para poder pesar a comida dela, enfim, porque ela não podia receber mais proteína do que aquela quantidade que o organismo dela conseguiria metabolizar. Bem, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, agora eu estou decidida, porque eu não sabia se eu ia fazer medicina, se eu ia fazer enfermagem, se eu ia fazer nutrição, e ali eu resolvi fazer nutrição. Entrei na faculdade, né, também não muito diferente das meninas, e com muita dificuldade, estudo e tudo. E a minha faculdade era particular, eu não passei na faculdade federal, e chegou um momento que meus pais nem tinham condições de pagar mais. E eu me envolvi em inúmeros projetos, né, para ver se eu conseguia bolsa, porque na época os projetos davam bolsa pra gente, né. E entrei em projetos de educação nutricional, entrei em monitoria, e todos os projetos tinham uma relação íntima com a educação. E aí foi quando eu comecei a ver, lembrava lá da minha época de Santo Antônio Descoberto, do Kaique, né? Que eu gostava de fazer aquilo, de dar aula, e de repente eu estava sendo monitora, que era quase uma professora, ensinando os meninos que eram dos semestres anteriores. Fiz isso durante muito tempo, e aí depois entrei em projetos de educação nutricional e trabalhava com grupos de idosos, com grupos de crianças, enfim. E me lembro que tudo isso me chamava muita atenção, assim, dava brilho nos olhos, né? E aí eu me formei, né? No final de 2002, 2003, eu entrei para colocar em prática, né? Tudo aquilo que eu tinha aprendido já como nutricionista. Trabalhei durante um tempo, 1 ano mais ou menos, 2 anos, com saúde pública. E aí logo depois eu me lembro, né, meu marido deve lembrar bem disso, que um amigo dele sofreu um acidente, nós fomos pro hospital. E aí chegou lá no hospital, a gente querendo saber o que tinha acontecido e tal, e o enfermeiro chegou para mim e falou assim, você é da área da saúde? E aí eu falei pra ele, eu sou nutricionista. Aí ele falou, logo eu vi, você parece que entende sobre saúde e tal. Ele falou, olha, pega aqui meu cartão, nós estamos fazendo um processo seletivo lá no Senac, você conhece o Senac? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, eu falei, já ouvi falar e tal. Ele falou, e nós estamos precisando de nutricionista, eu acho que você vai conseguir essa vaga. E aí eu participei do processo seletivo e tal, e aí fui contratada, né? Então, em 2004, eu entrei
fiquei no Senac até 2016, né? Uma empresa que eu aprendi muito, assim, tudo que eu sei sobre educação, eu aprendi ali, tive a oportunidade de aprender ali. Ali eu consegui ver que, de fato, a educação transforma pessoas e é através dessa transformação que a gente resolveu fundar a IBT Nutri, né? Porque a gente sabe que educação não é simplesmente você pegar um conteúdo e sair destrinchando ele, né? Não é simplesmente isso. E a educação profissional é muito mais além, porque quando você fala profissionalmente, você está pensando em desenvolver competências profissionais, né? Que é algo que a gente vivenciou durante muito tempo. E isso é muito legal. Então, contando um pouco da minha história, quando eu saí do Senac, eu sempre pensei assim, eu pensei sempre em propósito. Mesmo assim, eu continuei trabalhando em outras empresas com técnico em nutrição, dando aula, cheguei a ser conselheira no Conselho Regional de Nutricionistas. Lá no conselho, com toda a experiência que eu tinha com técnico em nutrição, fiquei responsável pelos técnicos em nutrição, né, nas comissões e tudo mais. Então, quando tinha os eventos, eu que estava ali à frente. Então, toda essa trajetória, né, eu me lembro que até uma vez, conversando com meu marido, a gente falava sobre o que você gosta de fazer, né? Eu falei, o que eu sempre fiz foi trabalhar com técnico. Então, corre atrás disso, né? E eu, mas será? Eu acho que tá na hora de eu buscar outra coisa e tal. Mas é engraçado como as coisas vão batendo na porta da gente, né? Por quê? Porque direto a gente recebe mensagem de aluno. Há pouco mesmo eu recebi, professora, e a gente é sempre aquela professora, né? Professora, será que você conhece alguém que possa arrumar uma vaga para mim? Professora, você pode me ajudar? Eu quero tirar uma dúvida com isso ou aquilo. Porque acaba que com redes sociais e tantas outras coisas, né, a gente é encontrado muito facilmente, né? E quando a gente menos imagina, a gente tem, né? E a gente hoje ainda assim consegue ter uma certa autoridade, experiência sobre o assunto, porque foi isso que a gente trabalhou, né, durante muito tempo. E isso é muito legal. Então, assim, contando um pouco essa história, vocês visualizando um pouco isso, para que vocês entendam, né? Do jeito que existem as nossas histórias, existem as histórias de vocês. E com certeza também são histórias de luta, de superação, de sonhos, enfim. E assim, nós relutamos muitas vezes para não estar aqui, né? Pensando em conquistar outros espaços. Mas o técnico em nutrição chamou a gente para estar aqui hoje, né? E isso é legal, a gente sentiu esse chamado. E agora a Karina vai falar um pouco, né, Karina? Como é que nasceu? De repente um beija-flor apareceu na minha cozinha. Eu falei, é hoje. E aí eu tava falando com a Karina. A Karina vai contar um pouco para vocês sobre como nasceu o IBT Nutri. E é bacana, né, Camila, a gente ouvir essas histórias, né, principalmente vendo aí essa sua empolgação, que é isso que felizmente move ainda a educação, né? A gente ter professores aí motivados a passar esse processo da educação, mesmo a gente sabendo que é uma classe tão desvalorizada. Vendo você falar que mesmo sendo tão difícil, né, caminhando tão cedo, não recebendo um salário, você estava ali, motivada. E muitas vezes a gente se torna motivado, se torna muito bem pagos quando a gente vê a realização do aluno, vê que ele saiu da zona de conforto, vê que ele está conseguindo conquistar. E através disso a gente percebe que hoje, no nosso mercado, falta a instituição para dar continuidade à educação profissional. A gente tem ali as nossas escolas de base, mas a saúde é uma área que ela vive em constante transformação. Tudo muda, né? Um dia, na época que eu me formei, a gente não poderia estar comendo ovo mais de uma vez. Hoje a gente vê que o ovo, o abacate são frutos benéficos. E hoje, dentro do nosso mercado, falta essa continuidade para o técnico em nutrição. Então, a IBT Nutri hoje ela está nascendo para que a gente possa ter uma classe mais unida, trazer os técnicos para mais junto, termos mais atualizações e principalmente ser algo, um instituto voltado exclusivamente para o técnico em nutrição.
Um dos momentos mais oportunos que a gente tem de muitas vezes escutar o aluno, de ver como que está o mercado de trabalho, é justamente no dia do técnico em nutrição que a gente comemora no dia 27/6. E nessas datas sempre ocorrem várias palestras. Só que, como eu disse, a saúde é um termo que muda o tempo todo. E uma palestra uma vez ao ano não é o suficiente para poder abarcar todas as atualizações. Tá? E a Aline, né, que é fera aí na questão das legislações, que ela sabe que o tempo todo está mudando. Melhor ainda é a gente falar dessa pandemia. Quantas resoluções não saíram para a gente poder estar se adequando a um desconhecido? Como podemos fabricar novos alimentos ou preparações com a pandemia? Então, a gente precisou que essas legislações saíssem para que a gente pudesse estar atuando novamente no mercado. E hoje a gente pensa que quantas vezes, né, a gente já foi convidada para poder dar palestras no dia do técnico, e quando terminava, os alunos vinham questionando para a gente por que a gente não dava mais palestras de outros temas em outros momentos, porque tinha que ser sempre naquela data. E também o fato de quantas vezes eles pediam para a gente se a gente podia estar indicando, como a Camila colocou, né, quantas pessoas a gente não conhece. O fato da gente ser professoras, quantas vezes a gente supervisionou uma área ou outra e a gente acaba sendo referência para justamente indicar. Ou às vezes o próprio gestor da unidade chegava para a gente pedir, olha, você não tem 3, 4 alunos que possa aí estar indicando? Ou mesmo quantos alunos já chegaram aí para a gente falando que estava passando por uma ou outra dificuldade dentro das atividades, né? Da rotina, que um manipulador tinha brigado com ele, que ele tinha se envolvido com alguém, como que ele poderia estar fazendo um pedido de compra, qual que eram as novas regras da rotulagem. Então eram situações que o aluno ele ficava ali meio que desesperado. Para onde é que eu vou seguir? Né? Quem é que pode me abraçar e poder fazer cursos constantes aí dessa questão de atualizações? E hoje a gente sabe que o mercado ele sempre foi muito competitivo entre o profissional nutricionista e o técnico. E embora existam cursos, mas nem sempre é um curso específico na linguagem do técnico, nas habilidades que ele possa desenvolver sem a presença do profissional nutricionista. E hoje a IBT Nutri está aqui para que a gente possa criar um instituto voltado exclusivamente para você, técnico, seja você estudante, seja você profissional já atuando na área, ou aquele que pensa em entrar na área e não sabe qual é que dá o nosso primeiro passo. E aí é isso, né, Aline? É o que a gente pensa em estar levando para frente e mostrar as nossas propostas. Ela falou uma frase, ela mexeu muito comigo agora, falando que a educação transforma, né? E ela transforma e desde que a gente, do primeiro dia de aula das nossas vidas até o nosso último dia, a gente vai sempre estudando, vai lendo, vai aprendendo. E eu percebo que logo quando finaliza um curso técnico, a pessoa fica desamparada. Então, um dos propósitos nossos é ajudar o técnico. É por isso que nasceu o Instituto Brasileiro de Técnica e Nutrição, justamente para isso, para ajudar, para dar estrutura, para vocês não ficarem desamparados, para vocês serem pessoas mais inovadoras, trazer coisas novas para o ambiente que vocês estão trabalhando, nunca ficar para trás de legislações novas que estão acontecendo, conhecimentos, que nem a Karina falou. Nossa, quantas legislações mudaram no último 12 meses? Muita coisa mudou. São Paulo era proibido utilizar máscara. Existia uma lei na CVS 5, era proibido utilizar máscara. Tá escrito lá, tem um parágrafo. Hoje, se não utilizar máscara, é multado. Então, assim, as coisas são muito dinâmicas, muda muito. Então, o nosso objetivo é isso, não deixar com que esse técnico fique desamparado, que ele tenha esse conhecimento contínuo e que ele consiga ficar sempre em dia com esse mercado de trabalho, através da nossa missão, que é o quê? Inspirar, unir e fortalecer esse técnico. E como que nós, da IBT Nutri, vai poder te ajudar? Semanalmente, a gente pretende colocar muito conteúdo para vocês, nas redes sociais,
para que cada vez mais você consiga compreender coisas novas que estão mudando, conhecimentos, dicas. A gente vai estar sempre fornecendo formulários para vocês. Vai lá na nossa bio que vai ter, para vocês colocarem o que vocês querem, qual dúvida que está tendo. A gente sempre vai deixar caixas abertas nos nossos stories para você saber o que está acontecendo naquela semana de novo, qual que é a dúvida que você tem. Vocês vão poder estar mandando um direct para nós, para a gente poder ajudar vocês. Vai ser uma forma muito boa para esse desamparo que eu acredito que tenha logo após o curso, que eu senti que teve isso também para mim, e foi muito difícil. Muitas vezes você não tem um professor para te ajudar o tempo todo, tirar alguma dúvida, e agora através das redes sociais a gente consegue fazer isso. E a troca de informações, né, Aline? Eu acho que isso vai ser o nosso diferencial, até para a gente poder estar escutando o que o profissional está sofrendo hoje, para a gente também inovar. Essa é uma das nossas propostas. É verdade, eu estava aqui observando a Aline falar, né, assim, eu acho que todo profissional, quando sai da faculdade, eu acho que o primeiro momento é o desamparo, né, e agora, o que eu vou fazer? Não sei nada, né? Não sei nada. Tem 4 anos sem nada. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa clínica para atender um paciente, eu acho que eu tremia mais do que o paciente, né? E eu falava, meu Deus do céu, e eu ia, me arrumava e tal, e ali eu falei, o que eu vou perguntar? Mas engraçado, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Esse canal, esse espaço que a gente está abrindo aqui para vocês, entendam, assim, com muita simplicidade, com muita humildade, né? Para que vocês também possam participar. Aqui a gente não quer ser, e realmente a gente não é, detentores do conhecimento. A gente sabe que tem técnicos em nutrição espalhados pelo Brasil inteiro. Pessoas que têm muito mais experiência do que muitos nutricionistas, né? Então, assim, e é muito legal vocês entenderem que esse espaço não é só nosso, de jeito nenhum. Esse espaço é de vocês, né? Vocês terão liberdade para isso. Por isso que a gente, sempre é importante vocês deixarem os comentários, os nossos vídeos, né? Entrarem em contato com a gente vai deixar na nossa bio o e-mail da IBT Nutri também, para sempre que vocês precisarem, vocês entrarem em contato com a gente. E é isso que a Aline falou, né? Diariamente a gente vai ter conteúdo, semanalmente a gente vai ter conteúdo. A gente também não vai parar, né? Esse não é o nosso propósito, ficar parado. A gente está aproveitando sim essa pandemia e trabalhando com toda essa regra de distanciamento, e por isso nós estamos usando as redes sociais, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse ambiente digital, a internet, ela tem um alcance muito maior. E a gente, por isso que nós ousamos em colocar Instituto Brasileiro, né? Porque a gente não quer alcançar somente os técnicos aqui da nossa região. Hoje nós estamos aqui no Distrito Federal, mas a gente quer chegar lá na pontinha do Brasil, lá no sul, enfim, tomar conta de tudo, porque esse é um espaço que foi feito para você. E quando a gente fala em inovação, acho que é legal a gente falar também, porque nos grupos que a gente participa, a gente também fez algumas pesquisas, né, pedindo sugestões, enfim. A gente observa muita reclamação, muitas vezes, mas os salários são ruins, mas a gente não tem reconhecimento profissional, nós não somos reconhecidos. Então, assim, o primeiro ponto é, quem precisa ser reconhecido é você, não é uma classe inteira. Você não pode fazer nada por uma classe inteira, mas você pode fazer por você. Então, você pode fazer a sua parte, buscando esse reconhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Porque assim, chegar aqui e começar a reclamar nesse espaço, esse não é o objetivo, né? Nós não somos um espaço sindicalista, né? A gente está aqui por conta de melhores salários, não. E o melhor salário você também pode alcançar, né? De várias formas. Quantas e quantas pessoas não têm formação
e conseguem, de repente, um espaço muito bom no mercado com coisas simples, fazendo um bolo, né? Um salgado, enfim. O que nós estamos aqui trazendo para vocês também de inovação, mas específico para o técnico, que vocês também podem ser a possibilidade de ser empreendedores, né? Vocês podem empreender. Quantas e quantas competências foram desenvolvidas em vocês enquanto profissionais técnicos em nutrição, né, Aline e Karina? Então, assim, que você pode pegar essa competência e transformar essa competência em algo que pode ajudar empresas, pessoas e por aí vai. Então, o reconhecimento, ele não depende simplesmente de uma classe unida, ele depende do seu primeiro passo. Se você der o seu primeiro passo, ok, porque eu tenho certeza que quem está lá em cima, que quem está com um bom salário, não está reclamando de reconhecimento profissional, concorda? Então, assim, esse é um ponto. E uma outra coisa, muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe, mas a gente pode buscar esse conhecimento, né? Entender um pouco que cada um de nós tem um perfil profissional, né? Uma área específica que você pode, de repente, estar atuando, que tem tudo a ver com o seu perfil profissional, né? Então, às vezes, você fica batendo cabeça com uma coisa que não é o seu perfil, que não adianta, você não vai ter uma desenvoltura. E uma das coisas que a gente também pensa em inovar é trazer isso para vocês, que vocês possam conhecer também, através do perfil comportamental, que você pode, de uma forma ou de outra, com outras atividades, enfim, desenvolver bem esse potencial, né? Se desenvolver como profissional. Então, assim, isso é algo também bacana. E uma outra coisa que eu até estava discutindo com as meninas, a gente estava falando, que a gente também quer, a partir do IBT Nutri, criar um espaço colaborativo, né, de uma comunidade só de técnicos em nutrição que possam trocar materiais, que possam trocar experiências, né, que possam se ajudar mutuamente, porque eu acho que o que hoje, muitas vezes, é feio, né, que a gente vê no mercado, essa competitividade, né, assim, às vezes um querendo pular em cima do outro para conseguir um espaço, que às vezes nem é ético, né, e às vezes, na maioria das vezes, não é ético. Então, é através dessa comunidade que a gente quer unir vocês, que a gente quer que vocês troquem experiências, que vocês se ajudem, né, que vocês troquem materiais. Porque tem muita gente fazendo muita coisa por esse Brasil inteiro e que pode acrescentar muito, né, aqui no IBT Nutri e acrescentar cada profissional que está aí espalhado. Então, esse é um pouco o nosso objetivo. E para finalizar, eu não posso deixar de falar que é um dos nossos valores também, é a ética, né? Então, assim, eu gostaria até de dizer para vocês que eu, como fiz parte do conselho, a gente se apega assim às resoluções, né, aquilo que de fato são atividades que são próprias do técnico, né? Então, assim, esses pontos são pontos importantes que a gente também tem que considerar. Mas tem muita coisa, mas é muita coisa que se pode fazer que não vai infringir nenhum código de ética, né? Então, se a gente faz com verdade, né, com respeito, se a gente utiliza a técnica de forma adequada, não tem o que temer, né? Pelo menos penso eu, não tenho o que temer. Então é isso. A gente, nesse momento, a gente convida vocês, né? Foi um vídeo até um pouco grande, né? Eu já tô até aqui ofegante. Mas assim, é necessário que vocês conheçam. Então esse vídeo vai sempre estar lá como nosso primeiro vídeo do nosso canal, para que vocês possam conhecer a gente. À medida que vocês forem conhecendo outras pessoas, vão chamando, vão aderindo, a gente vai dar muita coisa, mas é muita coisa boa para vocês, que vocês podem ir acompanhando a gente diariamente.
E aí eu vou fazer um pedido, né? Porque nós elaboramos um formulário que é um formulário de pesquisa, que tem nos ajudado. Porque, por exemplo, hoje, esse vídeo, se a gente não tivesse lido aquele formulário, a gente não estaria falando de tantas dificuldades, de tantas necessidades e também de sugestões, porque muitas sugestões que foram ali colocadas naquele formulário são pontos que nós pensamos para poder ajudar você, técnico em nutrição. Então, respondam esse formulário, aqueles que ainda não responderam, vai lá na nossa bio, clique no link do formulário, responda, porque ele vai ser muito legal para você. E assim, à medida que quando você responder esse vídeo, você vai ganhar um presente que a gente está preparando assim com todo carinho para vocês, né? Que é o Guia do Técnico em Nutrição e Dietética. Então, assim, vai ser o nosso primeiro e-book, né? Então, assim... tipo um spoiler. Para vocês, né? Para que vocês também possam se sentir acolhidos, presenteados, enfim. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então, como não pode faltar, né? Se inscrevam no nosso canal. Que mais, Karina? Venha fazer parte desse time aí com a gente. E aí, Aline? Muito conteúdo bom, não percam. Exatamente. Então, gente, foi um prazer, né, poder estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês e que vocês sejam muito bem-vindos ao IBT Nutri. Oh, meu Deus.